Mirella me demitiu no primeiro dia dela. As tulipas que eu trouxe ainda tremiam em minhas mãos. Arrume sua mesa, Raquel. Você está demitida aqui. Mas 3 dias atrás, eu havia assinado algo que ela não sabia. Papéis que me tornaram a verdadeira proprietária. Na manhã seguinte, minha assistente entrou correndo com o rosto pálido. Chefe, você precisa ver o que está acontecendo. As tulipas ainda tremiam em minhas mãos quando Mirella Lorenz olhou direto para mim e disse: Arrume sua mesa, Raquel. Você está demitida aqui. Espere, não Lívia. Meu nome verdadeiro. Aquele que eu carreguei por 48 anos, o que estava impresso em todo o prêmio, contrato e avaliação de desempenho pelos últimos 23 anos, não importava o suficiente para ela lembrar. Antes de continuarmos, se você acredita que lealdade e sacrifício merecem mais do que demissão, por favor clique nesse botão de inscrever-se. É grátis e ajuda a gente a compartilhar histórias que importam. Agora vamos ver como isso se desenrola. Ao redor da mesa da sala de diretoria, 3 diretores recém-nomeados estavam congelados. Ninguém a corrigiu, ninguém me defendeu. Eles apenas olharam fixamente, alguns com pena, outros com o alívio desconfortável de pessoas gratas por não estar acontecendo com elas. Eu havia entrado naquela sala de reuniões carregando tulipas vermelhas como gesto de boas-vindas, uma ponte entre o legado de Eleonora e o que viria a seguir. Simples, respeitoso, humano. Mirella nem sequer olhou para as flores antes de destruir minha carreira. Mas eis o que ela não sabia, o que ninguém naquela sala sabia. 3 dias antes, eu havia assinado papéis em um quarto de hospital que me tornaram a proprietária majoritária da Indústrias Almeida. A empresa que ela achava que controlava já era minha. A caneta tinteiro no bolso do meu blazer. A caneta de Eleonora, aquela que ela usara para assinar os papéis de incorporação da empresa 40 anos antes, pressionava minhas costelas como uma arma secreta. Mirella achava que tinha vencido. Ela não fazia ideia de que o jogo já havia terminado. Deixe-me levar você de volta a como isso realmente começou. Não com a minha demissão, mas com os 23 anos de sacrifício que me levaram até aquela sala de diretoria. Os anos que me ensinaram o que a lealdade custava e o que valia. Eu nunca imaginei que minha vida seria medida pelo que eu abri mão em vez do que eu conquistei. Mas foi exatamente o que aconteceu ao longo de 2 décadas na Indústrias Almeida. Eu comecei em 2002 como coordenadora júnior de logística, o tipo de posição de entrada onde você é invisível, a menos que algo catastroficamente errado aconteça. Recém-saída da faculdade com um diploma de administração e mais ambição do que bom senso. Eu decidi cedo que me tornaria essencial por meio de competência que ninguém poderia dispensar. Eu aprendi tudo. Cada departamento, cada processo, cada elo frágil em nossa cadeia de suprimentos. Eu memorizei rotas de transporte e contratos de fornecedores. Eu sabia os nomes dos gerentes de armazém em cidades que eu nunca havia visitado. Eu estudei as fraquezas dos nossos concorrentes e nossos próprios pontos cegos operacionais, até conseguir prever problemas antes que virassem crises. A expansão em Porto Alegre em 2007 deveria ter sido meu ponto de ruptura. Atrasos em licenças ameaçavam descarrilar todo o projeto. Milhões de reais pendurados na balança. O vice-presidente sênior da época estava pronto para cancelar e cortar as perdas. Eu tinha 29 anos, mal 5 anos de carreira, e me ofereci para consertar. Eu passei 3 semanas morando em um apartamento corporativo que cheirava a produto de limpeza industrial e comida delivery do dia anterior. Eu me sentei frente a frente com autoridades municipais e empreiteiros, encontrando compromissos em regulamentos de zoneamento que todo mundo insistia serem impossíveis. Eu negociei exigências ambientais com ativistas que lutavam contra o desenvolvimento comercial havia anos. Eu mal dormi. Eu vivi de café e teimosia. Nós quebramos o solo 6 semanas antes do cronograma revisado. Eleonora Almeida me chamou para o escritório dela no dia seguinte à cerimônia de inauguração. Ela não sorriu. Eleonora raramente sorria, mas me entregou uma cópia gasta de A Arte da Guerra e disse algo que eu nunca esqueceria. Leia isso 2 vezes antes de tomar qualquer decisão importante. Você tem instintos, Lívia, mas instintos sem estratégia são apenas jogo de azar. Aquele livro se tornou minha Bíblia. Eu sublinhei passagens até as páginas ameaçarem se desfazer. Eu o carreguei na minha maleta por anos.
Um lembrete de que alguém acreditava que eu era capaz de mais do que coordenação de logística. Eleonora me promoveu a gerente sênior de operações em 1 ano. Depois vice-presidente de cadeia de suprimentos. Depois vice-presidente executiva com um escritório no 10 grau andar com vista para o rio e a velha fábrica de tijolos, onde este império havia começado 40 anos antes. Eu achava que estava construindo um legado, algo que duraria além de mim, algo significativo. Eu não percebia que estava construindo uma prisão com paredes feitas de sacrifício e portas que só trancavam por fora. A culpa vive no meu peito como algo físico. Uma pedra que engoli anos atrás que nunca se dissolveu, nunca passou, apenas fica lá ficando mais pesada. Minha mãe ligou numa tarde de terça-feira, em outubro de 2015. Eu lembro o dia exato porque terças eram reuniões de revisão de orçamento e eu já estava atrasada. A voz dela soava diferente no telefone, mais fina, como se estivesse esticando por cima de algo pesado. Ela não queria que eu notasse. O médico quer fazer mais alguns exames, ela disse, tentando soar casual. Mas tenho certeza de que não é nada, querida. Você sabe como eles são. Melhor prevenir do que remediar. Eu disse a ela que dirigiria até lá naquele fim de semana. Eu quis dizer isso completamente. Mas na manhã de quinta, a crise na fábrica de Curitiba explodiu. 400 empregos em risco. Um fornecedor-chave ameaçando sair por causa de uma disputa contratual que ninguém mais parecia capaz de resolver. Milhões de reais em perdas potenciais se não conseguíssemos negociar uma solução antes do prazo deles na segunda-feira. Eu voei para Curitiba na tarde de sexta, em vez de dirigir para o norte até minha mãe. Eu disse a mim mesma que era temporário. Um fim de semana, uma crise. Ela era forte. Ela entenderia. Ela sempre entendia quando o trabalho exigia tudo de mim. Os resultados dos exames chegaram no domingo de manhã. Câncer de pulmão estágio 4 já espalhado para os ossos. O oncologista deu a ela 3 meses se tivesse sorte, talvez 4. Eu tentei reorganizar minha agenda. Eu genuinamente tentei, mas a negociação de fusão em Berlim começava 2 semanas depois. E Eleonora me puxou para o escritório dela com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer. Aqui significava que ela precisava de mim especificamente porque ninguém mais podia fazer o que precisava ser feito. Sua mãe criou uma mulher que salva famílias. Eleonora me disse, a mão dela no meu ombro na coisa mais próxima de afeto maternal que ela já havia mostrado. Ela ficaria orgulhosa do que você está fazendo. 400 famílias em Curitiba ainda têm contra-cheques, porque você voou para lá e consertou o que ninguém mais conseguia consertar. Isso importa, Lívia. Então eu fui para Berlim. Eu me sentei diante de executivos alemães e argumentei termos de contrato em alemão quebrado, complementado por um tradutor que fumava cigarros em todas as pausas. Eu negociei por 6 dias seguidos e fechei o acordo na metade do tempo projetado. Eu me senti realizada no voo de volta para casa. Valiosa. Minha mãe morreu enquanto eu estava em algum lugar sobre o Oceano Atlântico. Eu desliguei meu telefone para o voo internacional por causa da política da empresa sobre comunicações seguras. Quando aterrissei e liguei de novo, eu tinha 17 chamadas perdidas e uma mensagem de voz da minha tia que ainda toca na minha cabeça algumas noites quando não consigo dormir. Ela perguntou por você no final, querida. Ela ficava dizendo seu nome. Eu disse a ela que você chegaria logo. Sinto muito. Eu cheguei ao funeral 3 dias depois. Eu vesti um vestido preto que comprei numa loja do aeroporto porque não tive tempo de ir para casa primeiro. Eu aceitei condolências de vizinhos e parentes distantes que mal lembravam meu rosto. Eu fiquei ao lado da cova enquanto um pastor que nunca havia conhecido minha mãe entregava platitudes genéricas sobre a bondade dela. Eu voltei ao trabalho na segunda-feira seguinte, porque é o que você faz quando já sacrificou tudo o que importava. Você continua em frente porque parar significaria reconhecer o que perdeu, e aquele reconhecimento poderia te destruir completamente. Trabalhar para Eleonora Almeida não era como ter uma chefe, era como servir a uma causa, algo permanente e maior que a ambição individual. Ela não era calorosa. Calor não estava no vocabulário dela, mas ela era consistente, e num mundo corporativo onde executivos vinham e iam, com relatórios trimestrais de lucros, Eleonora era um monumento, inabalável, principista de formas que pareciam cada vez mais raras.
Ela havia construído a Indústrias Almeida por meio de inteligência calculada e tomada de riscos estratégica, não por charme ou conexões familiares. Ela valorizava resultados acima de relacionamentos, lealdade acima de simpatia. Eu me encaixava perfeitamente nessa filosofia. Minha rotina se tornou toda a minha identidade. Manhã cedo no escritório antes da maioria dos funcionários chegar. Noites tarde revisando relatórios de cadeia de suprimentos, enquanto a equipe de limpeza passava o aspirador ao redor da minha mesa. Finais de semana atualizando e-mails e documentos de planejamento estratégico que a maioria dos executivos delegaria a subordinados. Eu tinha um pequeno apartamento que escolhi puramente pelo comute de 10 minutos até o escritório. Eu tinha móveis que pedi online sem muita reflexão, funcionais, esquecíveis. Eu tinha uma matrícula de academia que renovava automaticamente todo janeiro apesar de nunca usar de fato. Eu tinha uma vida amorosa que consistia em recusar educadamente convites de colegas bem-intencionados que se preocupavam por eu estar isolada demais. Minha vida era a Indústrias Almeida, e por quase 2 décadas eu genuinamente acreditava que isso era suficiente. Que o trabalho podia preencher todos os espaços onde outras pessoas tinham famílias e amizades e vidas que existiam além das paredes do escritório. Eleonora me deu a arte da guerra e me ensinou que paciência vence mais batalhas do que força. Ela me promoveu pelos ranks e confiou em mim com decisões que afetavam milhares de funcionários. Ela me fez sua mão direita, sua reserva estratégica, a pessoa que ligava em horários estranhos quando precisava de uma segunda opinião sobre problemas que ela geralmente já havia resolvido, mas queria testar contra os instintos de outra pessoa. Eu achei que tinha encontrado meu propósito, meu lugar no mundo. Mas mesmo as rotinas mais fortes desenvolvem rachaduras se você olhar com atenção suficiente. 3 anos atrás, Eleonora começou a falar sobre planejamento de sucessão. Ela estava se aproximando dos 70, ainda afiada como sempre, mas realista sobre a mortalidade de uma forma que pessoas bem-sucedidas, muitas vezes, não são até o tempo forçar a conversa. Eu assumi que ela promoveria de dentro alguém que entendesse a cultura, os valores, os princípios operacionais que haviam sustentado a Indústrias Almeida através de múltiplas recessões e turbulências do setor. Então Mirella Lorenz apareceu, jovem, no máximo meados dos 30, credenciais de universidades de elite como USP ou FGV, exibidas como blindagem, eficiência implacável embrulhada em ternos de grife e sorrisos perfeitamente calculados. Eleonora a contratou como vice-presidente de operações e imediatamente começou a tratá-la como a herdeira aparente. Eu enterrei minha decepção profundamente. Disse a mim mesma que fazia sentido estratégico, perspectiva fresca, nova energia para um setor em mudança. A empresa precisava evoluir, não estagnar sob a mesma estrutura de liderança para sempre. Mas eu notei coisas, pequenas coisas que se acumulavam como sedimento no fundo de um rio, eventualmente mudando todo o seu curso. Reuniões de orçamento onde Mirella questionaria decisões operacionais que Eleonora e eu havíamos tomado, sugerindo abordagens mais agressivas que priorizavam lucros de curto prazo sobre estabilidade de longo prazo. Gerentes mais jovens gravitavam em direção a ela, acenando entusiasticamente enquanto ela descartava décadas de sabedoria institucional como pensamento legado que nos impede de crescer de verdade. Eu via Eleonora ficar mais quieta naquelas reuniões. Suas refutações afiadas suavizavam em concordâncias cansadas. Ela estava envelhecendo. Eu dizia a mim mesma que ela estava abrindo espaço para a próxima geração liderar. Mas às vezes eu a pegava observando Mirella com uma expressão que eu não conseguia interpretar bem. Dúvida, arrependimento, algo mais escuro que quase parecia medo. Então veio o diagnóstico na primavera passada. Câncer de mama estágio 4. Eleonora continuou trabalhando durante a quimioterapia, o cabelo afinando sob lenços de seda que ela usava como coroas de dignidade. O conselho ficou inquieto. Investidores começaram a sussurrar sobre transições de liderança e planejamento de continuidade. E Mirella começou a agir como a CEO que ainda não havia se tornado oficialmente. Ela reorganizou o departamento sem consulta. Ela substituiu gerentes sênior por suas próprias contratações. Pessoas jovens e ambiciosas que compartilhavam sua filosofia de que sentimento era fraqueza e lealdade era apenas outra palavra para se recusar a evoluir. Ela falava nas reuniões do conselho como se a opinião de Eleonora
fosse ruído de fundo opcional em vez de sabedoria fundamental. Eu queria resistir, queria lutar pela empresa pela qual eu havia sacrificado tanto para construir e proteger. Mas o esgotamento havia se instalado nos meus ossos como uma lesão antiga que dói quando o tempo muda. Parte de mim, a parte que havia perdido a morte da minha mãe e desistido de todo o relacionamento pessoal por este lugar, se perguntava se talvez fosse hora de soltar, de aceitar que minha era estava terminando e a de Mirella estava começando, quer eu aprovasse ou não. Eu não sabia que Eleonora tinha outros planos, planos concebidos em um quarto de hospital, onde máquinas apitavam suavemente e a morte esperava pacientemente no canto. Planos que envolviam uma caneta tinteiro, uma transferência de ações e um teste final do verdadeiro caráter de todos. Planos que mudariam absolutamente tudo que eu achava que entendia sobre lealdade, legado e o preço real do silêncio. Eleonora morreu numa manhã de sábado, enquanto eu revisava relatórios trimestrais no meu apartamento. A ligação veio da assistente pessoal dela, não do hospital, não de um médico, mas de Margarida, que havia trabalhado para Eleonora por 30 anos, e cuja voz falhou quando ela disse: "Ela se foi, Lívia", pacificamente durante o sono. Eu fiquei congelada no sofá, o telefone pressionado contra a orelha, incapaz de processar as palavras. Eleonora Almeida, o monumento, a construtora do império, a mulher que parecia teimosa e essencial demais para morrer de verdade, havia partido. Os arranjos do funeral estão sendo cuidados pelo sobrinho dela. Margarida continuou, a voz mais firme agora, voltando à eficiência profissional. Ele está voando do Rio de Janeiro. Haverá um serviço particular na quinta, depois um memorial da empresa na semana que vem. O sobrinho, eu o havia encontrado uma vez numa festa de fim de ano anos atrás. Ele passou a noite inteira checando o telefone e perguntando a Eleonora quando ela planejava se aposentar para que ele pudesse desbloquear o valor real da empresa. Ela havia sorrido apertado e mudado de assunto. Agora ele cuidaria do funeral dela. Eu agradeci Margarida e encerrei a ligação. Então eu me sentei no silêncio do meu apartamento e percebi que ainda não havia chorado. Não havia sentido nada exceto um vazio entorpecido que poderia ser choque ou poderia ser o esgotamento acumulado de 2 décadas sentindo demais. O funeral foi exatamente o que eu esperava, elegante, caro e completamente desprovido da personalidade real de Eleonora. O sobrinho dela deu um discurso sobre o espírito empreendedor dela que a fazia soar como um pôster motivacional. Membros do conselho ofereceram condolências cuidadosamente redigidas que pareciam mais oportunidades de networking. Eu fiquei no fundo vestindo o mesmo vestido preto que havia usado no funeral da minha mãe e me perguntei se Eleonora odiaria isso tanto quanto eu. A ligação real veio 3 dias depois, na noite de quinta, logo depois das 21 miaga. Eu estava na minha mesa. Onde mais eu estaria? Terminando uma apresentação sobre otimização de cadeia de suprimentos para a reunião trimestral do conselho marcada para a semana seguinte. Meu telefone acendeu com um número que fez meu estômago cair antes mesmo de eu processar o que estava vendo. Hospital Memorial Almeida. Por um momento desorientador, eu pensei que havia um erro, que Eleonora não estava realmente morta, que o funeral havia sido alguma confusão corporativa elaborada. Mas quando atendi, a voz da enfermeira era profissionalmente gentil, do jeito que sempre precede algo difícil. Senhorita Brandão, aqui é Jennifer do Hospital Memorial Almeida. Estou ligando porque encontramos algo nos pertences pessoais da senhorita Almeida que é endereçado a você. As instruções dizem que é urgente e deve ser entregue imediatamente. Meu coração martelava. Que tipo de algo? Um envelope lacrado e uma pasta de couro. A senhorita Almeida deixou instruções muito específicas de que fossem entregues a você exatamente 3 dias após o falecimento dela. É hoje. Você pode vir ao hospital esta noite? Eu peguei meu casaco e chave sem responder, deixando meu escritório escuro e meu computador ligado. A apresentação podia esperar. Tudo podia esperar. A viagem parecia surreal. Rodovias vazias iluminadas por postes. A cidade suspensa naquele estranho silêncio noturno quando as pessoas do dia foram para casa e as da noite ainda não haviam emergido. Eu pensei em todas as vezes que Eleonora me ligara para sessões de estratégia tarde da noite, o escritório dela cheirando a café e livros encadernados em couro. Eu pensei no dia em que ela me entregou a arte da guerra e me disse que paciência vence mais batalhas do que força.
Eu pensei no quarto de hospital da minha mãe 3 anos antes e como eu havia chegado tarde demais para dizer adeus. Desta vez eu disse a mim mesma que não chegaria tarde. Mesmo que Eleonora já tivesse partido, talvez ainda houvesse algo que eu pudesse fazer, alguma instrução final que eu pudesse seguir, alguma última tarefa que tornasse o vazio menos permanente. A enfermeira me encontrou no saguão e me entregou a pasta sem cerimônia. A senhorita Almeida foi muito específica sobre o timing, ela disse. Ela gravou a mensagem em vídeo 2 semanas antes de falecer. Disse que você entenderia quando assistisse. Mensagem em vídeo. Minhas mãos tremiam enquanto eu carregava a pasta até o carro. Eu não queria assistir no estacionamento do hospital, mas não conseguia esperar até chegar em casa também. Eu me sentei no carro sob uma luz de poste piscando e abri a pasta. Dentro havia documentos que eu não entendi imediatamente. Certificados de ações, acordos de transferência, páginas de linguagem jurídica, densa o suficiente para exigir interpretação de advogado. Mas a página de resumo era clara o suficiente. Eleonora estava transferindo 44% da Indústrias Almeida para mim. Eu li 3 vezes antes das implicações se registrarem completamente. 44% combinados com os 7% que eu havia acumulado ao longo dos anos por meio de programas de compra de ações para funcionários me davam 50%, e 1% de controle majoritário total. Minha respiração veio rasa e rápida. Isso não podia ser real. Eleonora tinha um sobrinho. Ela tinha membros do conselho que estavam com ela desde o começo. Ela tinha um plano de sucessão que todo mundo conhecia. Aquele onde Mirella Lorenz assumiria como CEO e continuaria a evolução da empresa para qualquer futuro de eficiência implacável que ela estivesse arquitetando. Mas aqui, em linguagem jurídica preto no branco, autenticada 2 semanas antes da morte de Eleonora, estava a prova de que o plano de sucessão que todo mundo conhecia tinha sido uma cortina de fumaça. Eleonora havia me dado a empresa. Eu encontrei o tablet no fundo da pasta, já preparado para um arquivo de vídeo datado de 3 semanas atrás. Minhas mãos tremiam enquanto eu apertava play. O rosto de Eleonora encheu a tela. Ela estava no quarto de hospital, mais magra do que eu jamais a vira, mas os olhos dela estavam afiados e claros. Sem névoa de medicação, sem fraqueza, apenas pura inteligência calculada. Lívia, ela começou, a voz rouca, mas firme. Se você está assistindo isso, eu parti. E você está prestes a herdar algo muito mais complicado do que certificados de ações. Ela pausou, reunindo fôlego. Eu observei aquele conselho se posicionar como abutres no último ano. Eu observei Mirella operar e sei exatamente o que ela fará no momento em que eu morrer. Ela consolidará poder. Ela purgará qualquer um leal aos velhos jeitos. Ela transformará a Indústrias Almeida numa máquina de extração de lucros que destrói tudo que eu passei 40 anos construindo. Minha garganta apertou. Mas você, Lívia, você entende o que esta empresa realmente significa. Não porque você é sentimental, mas porque você já pagou o preço para proteger L.A. Você perdeu o último Natal da sua mãe por uma fusão em Berlim. Você sacrificou relacionamentos, saúde, qualquer semelhança de uma vida normal. Você provou que lealdade não é só uma palavra para você. É uma escolha que você fez repetidamente, mesmo quando custou tudo. Eleonora se inclinou um pouco para frente, a expressão endurecendo com a intenção que eu reconhecia de dezenas de reuniões estratégicas, onde ela orquestrara movimentos que os oponentes nunca viram vindo. Então, eis o que vai acontecer. Estes documentos transferem a propriedade majoritária para você, efetivo 3 dias após minha morte, que é hoje. Se meu timing estiver correto, o registro na Comissão de Valores Mobiliários, CVM, processará automaticamente. Até amanhã de sexta estará no registro público. Sexta, 2 dias a partir de agora. Mas eis a parte importante, Lívia. Não revele isso ainda. Deixe Mirella pensar que venceu. Deixe o conselho mostrar suas lealdades verdadeiras. Deixe todo mundo expor exatamente quem eles são quando acreditam que você está impotente. Porque é aí que as pessoas revelam sua verdadeira natureza. Não em momentos de escrutínio, mas em momentos em que acham que ninguém está olhando. Ela sorriu fino e sabendo. E quando você estiver pronta, quando eles tiverem mostrado tudo o que você precisa ver, então você faz seu movimento. Não com raiva, não com vingança, mas com a autoridade quieta de alguém que tem carregado esta empresa nos ombros por 23 anos
enquanto todo mundo estava ocupado demais, se posicionando para promoções para notar. O vídeo terminou. Eu me sentei no carro sob aquela luz de poste piscando, segurando um tablet que continha a mensagem final de Eleonora e uma pasta que me tornava a proprietária majoritária de uma empresa que ainda não sabia que eu existia nessa capacidade. Eleonora havia orquestrado um teste final, não só de Mirella ou do conselho, mas de mim também. Eu conseguiria esperar? Eu conseguiria ficar em silêncio enquanto eles se revelavam? Eu conseguiria suportar qualquer humilhação que eles me infligissem sem revidar imediatamente? A caneta tinteiro estava no fundo da pasta, embrulhada em pano macio, prata, elegante, desgastada pelo uso de 4 décadas. Um pequeno bilhete estava anexado na caligrafia de Eleonora. Esta assinou os papéis de incorporação da Indústrias Almeida. Agora é sua. Use-a com sabedoria. Eu segurei a caneta na palma da mão, sentindo seu peso. Metal frio contra minha pele, mais pesado do que algo tão pequeno deveria ser. Eleonora havia me dado mais do que propriedade. Ela havia me dado uma estratégia, uma lição final em paciência e timing, ensinada do além-túmulo pela única pessoa que realmente entendia o que eu havia sacrificado por esta empresa. Eu dirigi para casa por ruas vazias, a pasta no banco do passageiro como uma bomba esperando para detonar. Na manhã de sexta, o registro na CVM seria público, mas até lá eu deveria esperar, deixar Mirella e o conselho mostrarem suas verdadeiras caras. Eu não fazia ideia de quão brutal aquela revelação seria, ou quanto custaria ficar em silêncio enquanto eles destruíam tudo o que Eleonora havia construído, inclusive eu. Mas Eleonora havia confiado em mim com este teste final, e eu já havia provado que podia sacrificar qualquer coisa quando as apostas eram altas o suficiente, até minha própria dignidade. A manhã de segunda chegou fria e cinzenta, o tipo de clima que faz tudo parecer mais pesado do que deveria. Eu acordei cedo, não porque havia dormido bem, mas porque mal havia dormido. A caneta tinteiro estava na minha mesinha de cabeceira onde eu a colocara depois de chegar em casa do hospital. Os certificados de ações estavam trancados no meu cofre, escondidos atrás de documentos fiscais e passaporte que ninguém pensaria em procurar. A voz de Eleonora do vídeo ficava se repetindo na minha mente. Deixe eles se revelarem. Deixe Mirella pensar que venceu. Eu me vesti com cuidado. Blazer azul marinho, blusa simples, joias mínimas, profissional mas não chamativo. Eu queria parecer alguém que pertencia, alguém que entendia transições e respeitava a nova liderança mesmo quando doía. Na Indústrias Almeida, a manhã parecia performática. Braçadeiras pretas haviam aparecido em gerente sênior no fim de semana. A bandeira do lado de fora do prédio voava a meio mastro. Funcionários falavam em tons baixos nos corredores, compartilhando memórias cuidadosamente curadas da dureza de Eleonora, da justiça dela, da ética de trabalho lendária dela. Ninguém mencionava que ela havia morrido sozinha, exceto pela equipe médica. Ninguém falava sobre como o conselho já havia seguido em frente, como Mirella havia passado o fim de semana consolidando o poder enquanto o corpo de Eleonora mal esfriara. Eu parei numa floricultura a 3 quarteirões do escritório. A mulher atrás do balcão me reconheceu. Eu comprava flores para reuniões com clientes e celebrações de funcionários havia anos. Tulipas vermelhas, eu disse. 1 dúzia. Essas eram as favoritas da senhorita Almeida. Ela disse suavemente, embrulhando em papel simples. Sinto muito pela sua perda. Eu acenei, incapaz de falar além da aperto na garganta. Enquanto eu entrava no saguão da Indústrias Almeida carregando aquelas tulipas, eu genuinamente acreditava que estava fazendo a coisa certa, construindo uma ponte, mostrando respeito, dando a Mirella o benefício da dúvida que ela provavelmente não merecia, mas que o legado de Eleonora exigia que eu oferecesse de qualquer forma. As tulipas tremiam levemente em minhas mãos enquanto eu ficava do lado de fora da sala de reuniões executiva. Eu podia ver silhuetas através do vidro fosco, Mirella na cabeceira da mesa, várias pessoas que eu não reconheci imediatamente sentadas ao redor dela. Eu respirei fundo, me estabilizei e empurrei a porta para abrir. A temperatura caiu no momento em que eu entrei. Mirella estava de pé na cabeceira da mesa de reuniões num terno cinza carvão que provavelmente custava mais do que a maioria dos funcionários ganhava em um mês. Perfeitamente ajustado, perfeitamente composto, cada centímetro a nova CEO que finalmente conseguira o que queria.
3 pessoas estavam sentadas ao redor da mesa, diretores que eu não reconhecia. Jovens, bem vestidos, claramente nomeações de Mirella empurradas no caos após a morte de Eleonora. Eles olharam para mim com expressões vazias que poderiam ser curiosidade ou algo mais frio. Atrás deles, de pé contra a parede, estavam 4 gerentes juniores. Testemunhas, eu percebi. Mirella havia trazido uma audiência para o que quer que fosse isso. Eu comecei a falar para oferecer condolências sobre Eleonora, para dar boas-vindas a Mirella ao novo papel, para apresentar as tulipas como o gesto de respeito que eu pretendera. Mirella não me deixou chegar tão longe. Ela olhou para o relógio Apple com precisão teatral, então olhou para mim com olhos que não tinham nenhum calor. Arrume sua mesa, Raquel, ela disse, a voz atravessando a sala como uma sentença. Você está demitida aqui, não Lívia. O nome errado caiu como um tapa. Deliberado, calculado, projetado para me apagar antes mesmo de eu deixar o prédio. Meu estômago caiu. Ao redor da mesa, os 3 novos diretores ficaram imóveis, as expressões cuidadosamente neutras. Eu busquei nos rostos deles por confusão. Certamente alguém corrigiria o erro óbvio dela. Certamente alguém diria, essa é Lívia Brandão. Ela está aqui há 23 anos. Ela é vice-presidente executiva. Ninguém falou. As tulipas tremeram nas minhas mãos. Ou talvez fosse só eu tremendo. Meu nome é Lívia, eu disse baixinho, forçando a voz a ficar firme, mesmo enquanto meu coração martelava contra as costelas. O sorriso de Mirella era fino e frio. Eu sei qual é o seu nome. Raquel Lívia. Não importa mais. O que importa é que a Indústrias Almeida está entrando numa nova era, e essa era não inclui peso morto agarrado a sentimentalismo ultrapassado. Peso morto. As palavras acertaram mais forte do que eu esperava. 23 anos de gerenciamento de crises, de expansões em Porto Alegre e aquisições em Recife e resgates de fábricas em Curitiba, reduzidos a peso morto num único fôlego. Eu senti a sala encolher ao meu redor. Senti cada olho virar para mim. Não com respeito, nem mesmo com simpatia, mas com a pena desconfortável que as pessoas reservam para execuções públicas, das quais estão aliviadas por não ser elas. Esta empresa precisa de líderes que entendam eficiência e crescimento. Mirella continuou, a voz ganhando confiança enquanto ela se aquecia para a performance, não pessoas que confundem longevidade com competência. Eleonora Almeida construiu algo notável, mas ela também permitiu que complacência criasse raízes. Isso termina hoje. Uma das gerentes juniores contra a parede. Uma mulher chamada Sandra da Conformidade, que eu havia mentoreado no primeiro ano dela, parecia que poderia chorar. Outro, Tiago da Logística, tinha o maxilar tão apertado que eu podia ver o músculo saltando, mas ninguém me defendeu. Ninguém falou. Mirella deslizou uma pasta manilha pela mesa de mogno polido. As unhas manicuradas dela bateram na superfície 2 vezes. Sons finais afiados que ecoaram no silêncio. Sua demissão é efetiva imediatamente, ela disse. A segurança vai escoltar, lá para fora dentro de 1 hora. Nós já restringimos seu acesso a todos os sistemas e instalações. Seu e-mail corporativo foi desativado. Seu crachá de segurança vai parar de funcionar ao meio-dia. A eficiência disso era quase impressionante. Ela havia planejado cada detalhe. O timing, a audiência, a remoção completa do meu acesso antes mesmo de eu processar o que estava acontecendo. Suspiros percorreram a sala. Não dos diretores que claramente haviam sido informados antes, mas dos gerentes juniores testemunhando isso. Eu vi Sandra cobrir a boca com a mão. Tiago olhou para o lado, o rosto corado com o que poderia ser raiva ou vergonha. Meus dedos apertaram os caules das tulipas até os espinhos morderem minha palma. A dor era afiada e ancoradora, me lembrando que eu ainda estava presente, ainda de pé, ainda capaz de sentir algo além do choque entorpecido, tentando me engolir por inteiro. A caneta tinteiro pressionava minhas costelas através do bolso do blazer. Metal frio que carregava as instruções finais de Eleonora. Deixe eles se revelarem. Esta era a revelação. Esta humilhação pública, esta crueldade calculada projetada, não só para me demitir, mas para fazer um exemplo de mim na frente de pessoas que haviam trabalhado sob mim por anos. Você já venceu. Eu lembrei a mim mesma. Ela simplesmente não sabe ainda. Mas saber não tornava a humilhação menos dolorosa, não tornava os olhares menos dolorosos,
não apagava o fato de que Mirella havia transformado meu gesto de respeito. Aquelas tulipas vermelhas que eu escolhera com tanto cuidado numa arma que ela usara contra mim, eu coloquei as flores na mesa lateral perto da porta. Elas pareciam absurdas agora, vulneráveis e fora de lugar numa sala que parecia mais uma câmara de execução do que um espaço de conferência. Eu entendo, eu disse baixinho, pegando o pacote de demissão sem abrir. Minha voz não tremeu. Eu não daria isso a ela, não importasse o que custasse para manter aquela compostura. Vou limpar meu escritório. O sorriso de Mirella se alargou. Fino, vitorioso, cruel de um jeito que me dizia que ela estava aproveitando isso muito mais do que a necessidade profissional exigia. Bom, ela disse. Então ela se inclinou um pouco para a frente, baixando a voz o suficiente para que todo mundo na sala tivesse que se esforçar para ouvir. E Lívia, isso é o que acontece com pessoas que confundem lealdade com direito adquirido. Considere uma lição para todo mundo nesta empresa. A mensagem era clara. Me desafie. Agarre-se aos velhos jeitos. Questione minha autoridade e você vai acabar exatamente como ela. Eu me virei e saí, deixando as tulipas para trás naquela mesa lateral onde elas murchariam e escureceriam nos próximos dias. Um pequeno memorial para a ponte que eu tentara construir e a ingenuidade que eu carregara para aquela sala. A caminhada de volta para meu escritório parecia mais longa do que deveria. O 10-grau andar se estendia à minha frente como uma passarela. Colegas congelavam no meio da conversa enquanto eu passava, os rostos alternando entre choque e desconforto. Alguns olhavam para o lado rapidamente, incapazes de encontrar meus olhos. Outros olhavam abertamente, as expressões uma mistura de horror e alívio por não ser com eles. Eu ouvia sussurros me seguindo como um rastro. Você ouviu o que aconteceu? Lívia Brandão demitida assim. 23 anos, e eles a chutaram na frente de todo mundo. Se eles podem fazer isso com ela, nenhum de nós está seguro. O pacote de demissão parecia pesado debaixo do braço, mesmo sendo só papel. Documentação da minha apagação, assinada e selada antes mesmo de eu saber que estava vindo. Thaís olhou para cima da mesa dela enquanto eu me aproximava. Ela tinha 26 anos, afiada e ambiciosa de todas as formas que eu havia sido na idade dela. Eu a havia contratado direto da pós-graduação e mentoreado em cada promoção que ela ganhara. O rosto dela desmoronou no momento em que viu minha expressão. Lívia, o que aconteceu? A voz dela falhou, jovem e devastada de um jeito que apertou meu peito dolorosamente. Eu fui demitida, eu disse simplesmente, empurrando a porta do meu escritório para abrir. Efetivo imediatamente. Eu não conseguia olhar para ela. Não suportava ver o luto dela quando eu mal segurava o meu com pura força de vontade e o conhecimento de que na manhã de sexta, apenas 4 dias depois, tudo mudaria. Através das paredes de vidro do meu escritório, eu observava as reações percorrerem o andar. Colegas se reuniam em pequenos grupos, telefones saindo, a notícia se espalhando como fogo selvagem por todos os departamentos. Algumas pessoas pareciam irritadas. A maioria parecia assustada porque se Mirella podia fazer isso comigo, 23 anos de serviço, vice-presidente executiva, mão direita e conselheira mais confiável de Eleonora, então ninguém estava seguro. E talvez fosse exatamente o ponto de Mirella. Talvez a crueldade não fosse só sobre me eliminar. Talvez fosse sobre enviar uma mensagem para todo mundo. Esta é minha empresa agora. Eu farei o que quiser e qualquer um que questione isso será o próximo. Eu peguei as tulipas de onde as havia carregado de volta, coloquei num vaso vazio na minha mesa e comecei a empacotar a vida que eu havia construído em sacrifício. A caixa de papelão que Thaís trouxe era padrão, o mesmo tipo que usávamos para armazenamento no armário de suprimentos. De alguma forma isso tornava pior. 23 anos, reduzidos a algo que você usaria para empacotar arquivos velhos ou suprimentos de escritório excedentes. Meu escritório tinha paredes de vidro do chão ao teto. Filosofia de design de Eleonora, ela sempre dissera, era transparência e responsabilidade. Líderes não deveriam se esconder atrás de portas fechadas. Eles deveriam ser visíveis, acessíveis, presentes. Naquele momento, transparência parecia tortura. Cada movimento que eu fazia era visível para todo o 10-grau andar. Cada item que eu colocava na caixa se tornava um pequeno espetáculo público. Colegas com quem eu havia trabalhado por anos, pessoas que eu havia mentoreado, promovido,
lutado por durante cortes de orçamento, me observavam desmontar minha vida profissional, peça por peça. Eu comecei com as fotografias emolduradas na minha credência, a inauguração da expansão em Porto Alegre de 2007, eu de pé ao lado de Eleonora e do prefeito, todos nós usando capacetes e sorrisos forçados para a imprensa. Eu havia passado 3 semanas naquela cidade, negociando licenças que todo mundo havia desistido. A foto capturava a vitória, não o custo. A assinatura da aquisição em Belo Horizonte, uma sala de reuniões cheia de executivos apertando mãos, celebrando a fusão. Eu ficava no canto de trás da moldura, mal visível, a que havia negociado cada cláusula durante aquelas brutais sessões de 16 horas com líderes sindicais. A reinauguração da fábrica de Curitiba, 400 trabalhadores aplaudindo enquanto Eleonora cortava a fita numa instalação que havíamos salvado do fechamento permanente. Eu ficava de lado onde eu sempre ficava, invisível e essencial. Cada fotografia contava a mesma história. Eu estava lá, eu fiz o trabalho, e eu sempre estava fora da moldura, além do reconhecimento. Thaís apareceu ao meu lado com papel de seda, as mãos tremendo enquanto ela me ajudava a embrulhar as molduras. Ela não disse nada, não precisava. As lágrimas correndo silenciosamente pelo rosto dela diziam tudo. Através das paredes de vidro, eu podia ver as reações percorrendo o andar. Sandra, da conformidade, chorava abertamente na mesa dela, nem tentando esconder. Tiago, da logística, estava perto do bebedouro com o maxilar tão apertado que eu me preocupava que ele rachasse um dente. Até Kevin, das finanças, que eu nunca havia gostado particularmente e que nunca havia gostado particularmente de mim, parecia perturbado pelo que testemunhava. Isso não era só minha demissão. Era uma desmontagem pública de tudo que Eleonora havia construído à empresa. Lealdade, respeito, autoridade conquistada, e todo mundo sabia. Eu passei para as gavetas da mesa, tirando os detritos acumulados de 2 décadas. Um compasso de bronze do Sindicato dos Trabalhadores Marítimos, dado a mim depois que eu havia negociado salários justos durante a greve portuária de 2012. Para você sempre saber qual direção é a certa, o representante sindical dissera quando o pressionou na minha mão. Uma caneca de café da equipe de operações, com uma rachadura descendo de um lado. Eu a usara através de incontáveis turnos noturnos, cansada demais para andar até a sala de descanso por uma limpa. Uma pasta de bilhetes de agradecimento manuscritos de funcionários cujos empregos eu havia salvado, cujas carreiras eu havia defendido, cujas famílias haviam ficado estáveis, porque eu lutara por elas, quando teria sido mais fácil deixá-las ir. Enquanto eu dobrava meu blazer azul marinho, aquele que eu havia usado para fechar a fusão em Berlim, uma memória surgiu afiada o suficiente para cortar. A voz da minha mãe no telefone, fraca, mas tentando soar alegre. Eu entendo, querida. O trabalho é importante. Vamos celebrar o Natal quando você voltar. Mas eu não havia voltado. Eu estivera em Berlim numa sala de reuniões que cheirava a café velho e fumaça de cigarro, argumentando termos de contrato em alemão quebrado, complementado por um tradutor que parecia tão exausto quanto eu. Eu ficara porque Eleonora me dissera que eu era a única que podia fechar o acordo, a única em quem os executivos alemães confiavam, a única capaz de salvar a fusão que todo mundo já havia descartado como impossível. Eu ficara e minha mãe morrera 3 semanas depois. 3 semanas que eu poderia ter passado com ela. 3 semanas que eu trocara por uma vitória corporativa que parecia oca agora enquanto eu a empacotava. Eleonora havia segurado minha mão no funeral. Me dissera que o sacrifício importava. Sua mãe criou uma mulher que muda vidas. Ela dissera, ela ficaria orgulhosa do que você conquistou. E eu acreditara nela. Deus me ajude. Eu acreditara completamente. Eu usara aquele sacrifício como armadura por anos. Prova de que eu entendia o que liderança real exigia. Prova de que eu era comprometida de formas que outras pessoas não podiam igualar. Mas de pé no meu escritório de paredes de vidro, empacotando a vida que eu havia construído nessa base, eu me perguntava, minha mãe realmente ficara orgulhosa, ou ela morrera sentindo-se abandonada pela filha que escolhera uma empresa, em vez da própria família? Eu nunca saberia. E aquela incerteza vivia no meu peito como algo físico, uma pedra que eu engolira anos atrás que nunca se dissolveu, nunca passou, apenas ficava lá ficando mais pesada com o tempo. Eu coloquei o blazer na caixa,
passando os dedos sobre o tecido uma última vez com cuidado. Esse era o custo real, eu percebi. Não a demissão, não a humilhação, nem mesmo o espetáculo público que Mirella havia orquestrado. O custo eram todos os anos que eu dera, todas as pessoas que eu perdera, todos os momentos que eu perdera, e a percepção crescente de que talvez nada disso importara tanto quanto eu me convencera de que importava. Thaís reapareceu na porta segurando minha cópia gasta de A Arte da Guerra, aquela que Eleonora me dera 22 anos atrás durante meu primeiro mês como coordenadora júnior de logística. Você quase esqueceu isso, ela disse suavemente, a voz grossa com lágrimas que ela tentava não derramar. Eu peguei o livro, sentindo seu peso familiar. A lombada estava rachada de tantas leituras. Páginas estavam dobradas e anotadas nas margens cheias das observações do meu eu mais jovem sobre estratégia e paciência e timing. A inscrição de Eleonora na capa interna ainda apertava minha garganta. Lívia, paciência e timing vencem mais batalhas do que força. Nunca esqueça isso. Obrigada, eu consegui dizer. Thaís ficou na porta, mudando o peso de um pé para o outro. Ela claramente queria dizer algo, mas não conseguia descobrir como começar. Finalmente, isso não está certo. O que Mirella fez não está certo. Todo mundo sabe. Eu coloquei o livro gentilmente na caixa, ganhando um momento para compor minha resposta. Às vezes, o certo não importa no mundo corporativo brasileiro, Thaís. Poder importa, e agora Mirella tem ele. Mas você tem. Thaís começou, então parou abruptamente. Os olhos dela dispararam para a grande sala de reuniões visível através das paredes de vidro. Você tem aliados. Pessoas que lembram tudo o que você fez por esta empresa. Pessoas que sabem que isso está errado. Eu segui o olhar dela. Corpos estavam entrando na sala de reuniões. Não só a equipe sênior, mas gerência média, chefes de departamento, até diretores juniores. Mirella estava de pé na cabeceira da mesa, animada e comandando, claramente orquestrando sua visão para o que viria a seguir. O grupo era maior do que eu havia percebido inicialmente. Isso não era só uma reunião de liderança sênior. Era um anúncio para toda a empresa. Uma declaração. Eu disse baixinho, virando de volta para encarar. Lá, em tempos como estes, aliados se tornam responsabilidades. Não arrisque seu emprego me defendendo. Mantenha a cabeça baixa e sobreviva. Essa é uma ordem. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, minha mão derivou inconscientemente para a caneta tinteiro no bolso do blazer. A caneta de Eleonora. Aquela que ela usara para assinar os papéis de incorporação da Indústrias Almeida 40 anos antes. Aquela que ela pressionara na minha palma num quarto de hospital com instruções para esperar, para observar, para deixar todo mundo se revelar. Paciência e timing vencem mais batalhas do que força. Eleonora me ensinara aquela lição repetidamente. E agora, do além-túmulo, ela testava se eu realmente havia aprendido. Thaís acenou relutantemente, enxugando os olhos. Se você precisar de qualquer coisa, referências, contatos, qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. Eu sei, eu disse. Obrigada. Ela saiu e eu voltei a empacotar. Meu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem de Thaís, enviada menos de 30 segundos depois de ela ter saído. Chefe, algo está acontecendo. Mirella convocou uma reunião emergencial de toda a equipe. Ela está fazendo seu movimento. Eu olhei através do vidro para a sala de reuniões. O grupo havia crescido ainda mais nos últimos minutos. Pessoas estavam de pé ao longo das paredes agora. A sala cheia além da capacidade normal. Através do vidro fosco, eu podia ver a silhueta de Mirella gesticulando amplamente. A linguagem corporal confiante e comandando. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas não precisava. Eu lia a cena perfeitamente. Esta era a coroação dela, a assunção formal de poder absoluto, sua visão para o futuro da Indústrias Almeida entregue a todo mundo de uma vez, para não haver confusão sobre quem estava no comando e o que ela esperava. Outra mensagem apareceu, desta vez de Danilo Ribeiro, um gerente sênior de operações que havia trabalhado ao meu lado por 15 anos. Ela está falando sobre reestruturação de departamentos legados, gestão de riscos, conformidade, cadeia de suprimentos. Tudo que Eleonora construiu diz que está inchado de sentimentalismo e ineficiência. Isso é ruim, Lívia. Realmente ruim. Meus dedos apertaram o telefone. Eu digitei de volta com cuidado. Deixe ela falar. Às vezes as pessoas revelam mais do que pretendem,
mas minhas mãos tremiam enquanto eu enviava, porque isso não era mais só sobre mim. Mirella não estava só eliminando a velha guarda. Ela estava desmantelando toda a fundação que Eleonora havia passado 40 anos construindo. Os princípios, a cultura, a filosofia operacional que fizera a Indústrias Almeida, algo mais do que apenas outra corporação moendo trabalhadores em margens de lucro. E todo mundo naquela sala de reuniões ia resistir ou cumprir. No fim do dia, eu saberia exatamente quem estava onde. E Mirella também. Eu selei a última caixa e empilhei com as outras. 4 caixas de papelão contendo 23 anos da minha vida profissional não parecia suficiente de alguma forma. O trabalho de uma vida não deveria ocupar mais espaço do que isso? As tulipas que eu trouxe naquela manhã ainda estavam no vaso na minha mesa, pétalas já começando a escurecer nas bordas, murchando, morrendo lentamente no ar parado do escritório. Eu as deixei lá. Deixe-as murchar completamente. Deixe-as se tornarem um pequeno memorial para a ponte que eu tentara construir e a ingenuidade que eu carregara para aquela sala de diretoria. Até amanhã de sexta, apenas 4 dias a partir de agora, todo mundo entenderia o que aquelas flores morrendo realmente representavam. Não fracasso, não humilhação, mas paciência e timing perfeito. A segurança me escoltou para fora às 11h43. 2 guardas que eu conhecia havia anos, Mike e Travis, com quem eu conversava todo dia de manhã no saguão, que me mostravam fotos dos filhos e netos, que sempre tinham café pronto quando eu chegava cedo, agora caminhavam ao meu lado em silêncio, enquanto eu carregava minhas caixas de papelão pelo prédio. Eles não encontravam meus olhos. O saguão parecia mais longo do que nunca. Funcionários paravam o que estavam fazendo para assistir. Alguns olhavam para o lado rapidamente. Outros olhavam abertamente, as expressões variando de choque à pena ao alívio desconfortável de pessoas gratas por não ser com elas. Mike segurou a porta aberta. Travis me ajudou a carregar as caixas no carro sem falar. Quando eu me virei para agradecer, eles já estavam voltando para dentro, os ombros tensos com a tensão que eu reconhecia como vergonha. Eu dirigi para casa pelo trânsito da tarde, a mente estranhamente em branco, entorpecida, processando nada porque processar tudo de uma vez teria me destruído completamente. Eu passei aquela noite sozinha no meu apartamento, cercada por caixas que não conseguia me forçar a desempacotar. Minha pequena sala de estar parecia lotada com a evidência física da minha vida anterior. Fotografias que eu provavelmente nunca penduraria. Qual era o ponto agora? Prêmios que eu provavelmente nunca exibiria. Livros que eu lera durante noites tardias, quando o escritório parecia mais casa do que este lugar nunca parecera. O apartamento estava quieto de um jeito que parecia opressivo. Eu havia me acostumado com o zumbido constante da Indústrias Almeida. Telefones tocando, conversas nos corredores, os sons rítmicos de uma empresa em movimento. Aqui havia apenas silêncio e o ronco ocasional de tráfego da rua abaixo. Eu pedi comida tailandesa do lugar no quarteirão, mas não consegui comer mais do que algumas garfadas. Os noodles ficavam congelando no recipiente na minha mesa de centro. Eu servi uma taça de vinho, mas deixei intocada, condensação se acumulando no copo enquanto esquentava para a temperatura ambiente. Em vez disso, eu me sentei no sofá olhando para o telefone, esperando por quê. Eu não tinha certeza. Vindicação, catástrofe, algum sinal de que o universo reconhecia a injustiça do que havia acontecido. Meu telefone ficou quase todo escuro. Alguns textos pingavam de ex-colegas. Mensagens cuidadosamente redigidas que expressavam simpatia, sem se comprometer com nada acionável. Sinto muito pela notícia. Você vai se reerguer, Lívia. Me avise se precisar de referência. Educadas, distantes, seguras. Ninguém estava disposto a correr risco real. Ninguém estava disposto a realmente se levantar contra Mirella ou questionar o que havia acontecido. E, honestamente, eu não podia culpá-los. Eu havia testemunhado purgas corporativas suficientes ao longo dos anos para entender como funcionava. Primeiro, os líderes vão publicamente, brutalmente como exemplo. Depois, qualquer um associado a eles é silenciosamente empurrado para fora. Depois, qualquer um que questione a nova ordem se encontra na próxima lista de reestruturação. Quando a poeira assenta, só os complacentes permanecem. Só as pessoas dispostas a manter a cabeça baixa e aceitar o que vier a seguir. A caneta tinteiro estava na minha mesa de centro ao lado do vinho intocado.
O presente final de Eleonora, olhando para mim como uma acusação. Deixe eles se revelarem, ela dissera naquele vídeo do quarto de hospital. Mas e se revelar não fosse suficiente? E se exposição sem poder para agir sobre isso fosse só outra forma de impotência? Eu peguei a caneta, sentindo seu peso familiar. Prata fria contra minha pele, pesada com história e expectativa. A manhã de sexta ainda estava a 3 dias de distância. 3 dias de espera, enquanto Mirella consolidava poder e desmantelava tudo que Eleonora havia construído. 3 dias de ficar neste apartamento me sentindo impotente, enquanto a empresa pela qual eu sacrificara, tudo escorregava ainda mais para longe do que deveria ser. Eu conseguiria esperar tanto tempo, ou a espera me destruiria primeiro? Meu telefone acendeu às 20h47, quebrando o silêncio opressivo. Uma mensagem de Danilo Ribeiro. Lívia, você precisa ouvir isso. Ela não sabe que ninguém gravou. Meu coração martelava enquanto eu abria o anexo, um arquivo de áudio de 3 minutos e 47 segundos. Eu apertei play. Estática crepitou por um momento. Então a voz de Mirella encheu minha sala de estar. A fíada, clara, totalmente confiante na crueldade privada dela. Lívia Brandão era uma relíquia, um fóssil agarrado às saias de Eleonora. A demissão dela não é só necessária, é simbólica. Estamos cortando o câncer de sentimentalismo que infectou esta empresa por tempo demais. Eu congelei, o telefone tremendo na minha mão. A gravação continuou. A voz de Mirella ganhou força, alimentando-se do próprio impulso. Gestão de riscos, conformidade, ela. Todos serão reestruturados. Qualquer um leal à velha guarda vai em seguida. Eu quero uma lousa limpa. Ninguém sobrando que lembre a abordagem sentimental de Eleonora aos negócios. Ninguém que questione minhas decisões ou atrase o progresso com preocupações ultrapassadas sobre moral dos funcionários. Uma voz masculina interveio. Um dos novos diretores, eu pensei. E o backlash do chão. Lívia era benquista. Já tem conversa sobre o jeito como ela foi demitida. A risada de Mirella era fria, desdenhosa, quase divertida. Deixe eles resistirem. Vamos fazer exemplos. Medo é mais eficaz do que afeto, e lealdade construída em medo dura mais do que lealdade construída em sentimento. No fim do trimestre, todo mundo vai entender que lealdade a mim é a única lealdade que importa. Isto não é uma democracia, é um negócio, e eu estou dirigindo do meu jeito. Outra voz mais baixa. E se houver atenção da mídia? A ótica de demitir uma executiva de 23 anos no primeiro dia dela. Então controlamos a narrativa. Mirella cortou suavemente. Desempenho abaixo do esperado, resistência à mudança necessária, falha em se adaptar à nova liderança. Temos documentação suficiente para justificar a decisão se alguém perguntar. Mas eles não vão perguntar. Eles nunca perguntam. A gravação terminou. Eu me sentei em silêncio, as mãos tremendo, não de medo, mas da clareza cristalina de raiva justa inundando através de mim. Ela não havia só me demitido. Ela declarara guerra a tudo que Eleonora havia construído, a todo mundo que acreditava nisso, a todo o princípio que fizera a Indústrias Almeida algo mais do que outra corporação moendo trabalhadores em margens de lucro, e ela fizera com tal desprezo casual, tal certeza de que enfrentaria nenhuma consequência que tirou meu fôlego. Eu toquei a gravação de novo, depois uma terceira vez. Cada replay afiava minha determinação, queimava o entorpecimento que eu carregava desde que deixara o prédio naquela manhã. Meu primeiro instinto foi ação imediata, encaminhar o áudio para os membros do conselho em que eu confiava, expor o desprezo de Mirella e os planos dela, reunir os aliados que eu sabia que estavam espalhados pela empresa, mostrar a eles com o que eles realmente estavam lidando. Mas a voz de Eleonora ecoava na minha mente, estabilizando o impulso. Paciência e timing vencem mais batalhas do que força. Se eu jogasse esta carta agora, se eu expusesse Mirella antes de sexta, antes do registro na CVM se tornar público, eu estaria reagindo de posição de fraqueza. Eu seria a ex-funcionária amarga com machado para moer, não a guardiã calculada que Eleonora havia escolhido. O conselho me descartaria como vingativa, Mireia giraria como desespero. E pior de tudo, eu perderia o elemento de surpresa que era minha maior vantagem. Eleonora havia me dado mais do que munição. Ela havia me dado propriedade. Escondida, inesperada, devastadora quando revelada no momento exato certo.
Deixe Mirella continuar achando que vencera. Deixe ela crescer mais confiante, mais descuidada, mais abertamente desdenhosa. Deixe ela reestruturar departamentos e purgar lealistas e consolidar poder que ela achava absoluto. Porque quanto mais alto ela subisse naquela fundação de arrogância, mais longe ela cairia quando desmoronasse debaixo dela. E quando ela caísse, seria final, completo, irreversível. Eu salvei o arquivo de áudio em 3 locais separados. Armazenamento na nuvem, pendrive criptografado, rascunho de e-mail que eu nunca enviaria, mas que existiria como backup. Evidência para mais tarde quando o timing fosse perfeito. Então eu respondi Danilo: obrigada. Guarde sua cópia. Não compartilhe com ninguém ainda. Confie em mim. A resposta dele veio imediatamente. Você está planejando algo? Eu olhei para a mensagem por um longo momento, a caneta tinteiro ainda na outra mão. Finalmente eu digitei: estou planejando tudo. Eu passei a hora seguinte coordenando. Uma ligação para Patrícia Costa, uma dos membros do conselho em quem Eleonora mais confiara. Ela servira com Eleonora desde os primeiros dias. Lembrava o que a empresa representava antes de lucros trimestrais se tornarem a única métrica que importava. Patrícia, é Lívia. Preciso falar com você sobre a reunião do conselho de sexta. A voz dela era cautelosa. Lívia, eu ouvi o que aconteceu hoje. Sinto muito. O jeito como Mirella lidou foi: eu sei. Eu interrompi gentilmente, mas sexta vai ser diferente. Muito diferente. Você pode me encontrar amanhã de manhã? Cedo, antes de qualquer um estar no escritório. Pausa. Então o que você está planejando? Justiça, eu disse simplesmente. A justiça de Eleonora. Você vai me ajudar? Outra pausa, mais longa desta vez. Então me diga o que você precisa. Até meia-noite, eu havia coordenado com Patrícia e Danilo. Havíamos planejado cada detalhe. A placa de latão para a cadeira, vazia marcada como acionista majoritária. O timing da entrada de Thaís com a notificação da CVM. Os documentos de que eu precisaria, os votos que exigiríamos. Patrícia havia ficado cética no começo sobre fazer publicamente. Poderíamos lidar com isso silenciosamente. Lívia, atrás de portas fechadas, menos humilhante para todo mundo envolvido. Não, eu disse firmemente. Mirella me demitiu publicamente. Ela me humilhou na frente de todo mundo para fazer um ponto, para enviar uma mensagem. Isso precisa ser público também. Não por vingança, por justiça. Para todo mundo assistindo entender que ações têm consequências. Agora, eu deitava na cama às 2 da manhã, incapaz de dormir, minha mente ciclando por cada cenário possível. E se o conselho tomasse o lado de Mirella, apesar da transferência de propriedade? E se eu estivesse cometendo um erro terrível, deixando o orgulho se mascarar de princípio? E se Eleonora tivesse errado sobre mim e eu não fosse capaz de levar isso adiante? A caneta tinteiro estava na minha mesinha de cabeceira, a superfície de prata brilhando na escuridão filtrando pela janela do quarto. Amanhã, não hoje agora que passava da meia-noite, era quinta. Na manhã de sexta, tudo mudaria. O registro na CVM seria público às 9 em ponto. A transferência de propriedade que Eleonora havia cronometrado com precisão cirúrgica detonaria exatamente quando Mirella se sentisse mais segura, mais certa do poder absoluto dela, e eu caminharia de volta para aquela sala de diretoria carregando 23 anos de lealdade, uma caneta tinteiro e a autoridade quieta de alguém que havia carregado aquela empresa nos ombros enquanto todo mundo estava ocupado demais se posicionando para promoções para notar. Eu fechei os olhos, as palavras finais de Eleonora tocando na minha mente. Deixe eles se revelarem, depois mostre a eles a verdade. A verdade estava chegando e ia despedaçar tudo que Mirella achava que havia vencido. A manhã de sexta chegou com o tipo de clareza que vem depois de noites sem dormir. Tudo afiado e hiperreal, cores brilhantes demais, sons altos demais. Eu me vesti com cuidado diante do espelho do banheiro. O mesmo blazer azul marinho que eu usara para fechar a fusão em Berlim todos aqueles anos atrás. Brincos de ouro simples nas orelhas. Os que minha mãe me dera no meu 30-grau aniversário. Maquiagem mínima. Cabelo puxado para trás num coque arrumado. Profissional. Inabalável, pelo menos na superfície. Por dentro, meu coração martelava contra as costelas como se tentasse escapar.
Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu abotoava o blazer, e eu tive que me forçar a respirar devagar, deliberadamente, para impedir que a adrenalina me sobrecarregasse completamente. A caneta tinteiro de Eleonora estava na minha cômoda onde eu a colocara na noite anterior. Eu a peguei, sentindo seu peso familiar se acomodar na palma. Prata fria contra minha pele, pesada com história e expectativa. Hoje, eu a usaria para assinar meu nome como CEO. Hoje, o teste terminaria. Hoje, todo mundo veria quem realmente vencera. Eu cheguei à Indústrias Almeida às 8h30, 30 minutos antes da reunião trimestral do conselho estar programada para começar. O saguão parecia diferente do que havia sido apenas 4 dias antes, quando a segurança me escoltara para fora. Os mesmos pisos de mármore, a mesma mesa de recepção, a mesma arte corporativa nas paredes, mas tudo parecia carregado agora, elétrico com antecipação. Só eu entendia. Eu caminhei até a mesa de segurança onde Mike estava revisando logs de acesso no computador. Ele olhou para cima, me viu, e a expressão dele alternou rapidamente por surpresa, confusão e algo que poderia ser esperança. Senhorita Brandão, ele disse, ficando de pé automaticamente. Eu não esperava. Seu crachá deveria estar. Ainda funciona, eu disse calmamente, segurando-o. Pequena falha no sistema, eu suponho. Um sorriso puxou o canto da boca dele. Bom te ver, senhora. A viagem de elevador até o 10º andar parecia mais longa do que o usual, me dando tempo para me centrar, para lembrar as instruções de Eleonora. Deixe eles se revelarem, depois mostre a eles a verdade. A verdade estava prestes a chegar com a força de um trem de carga. A sala de reuniões executiva já estava enchendo quando eu cheguei ao 10º andar às 8h45. Eu fiquei no corredor observando através do vidro fosco enquanto os diretores se reuniam. Xícaras de café nas mãos, vozes baixas com especulação e a camaradagem confortável de pessoas que acreditavam saber exatamente o que esta reunião traria. A placa de latão estava posicionada exatamente onde Patrícia Costa havia prometido, na extremidade da longa mesa de mogno, diretamente oposta à posição de Mirella na cabeceira, acionista majoritária. Os diretores notaram imediatamente. Eu observei a confusão percorrer a sala enquanto eles olhavam para a cadeira reservada, depois uns para os outros, depois de volta para a placa como se pudesse oferecer explicação adicional. Quem é o novo investidor? Roberto Pierce perguntou, colocando o café para baixo. Eu não vi nada nos materiais pré-reunião. Capital de risco do Sudeste. Eu ouvi Margarida Hamilton responder, embora o tom sugerisse que ela não tinha certeza total. Alguém alinhado com a visão de reestruturação de Mirella. Estranho que reservassem uma cadeira, mas não chegassem cedo, observou Marcos Lima, a voz carregando o ceticismo de alguém que estivera em salas de diretoria tempo suficiente para reconhecer quando algo não batia. Eles não faziam ideia. Nenhuma ideia de que a acionista majoritária estava de pé a 5 metros de distância no corredor, ouvindo cada palavra, esperando o momento exato certo para despedaçar suas suposições. Mirella chegou às 8h55, perfeitamente composta num terno cinza ardósia, que provavelmente custava o que a maioria dos funcionários da Indústrias Almeida ganhava em 2 semanas. A confiança dela irradiava como calor, ombros para trás, queixo erguido, movimentos precisos e deliberados. Ela notou a placa imediatamente. O passo dela vacilou por uma fração de segundo antes de se recuperar, as expressões suavizando em facilidade praticada. Bom dia a todos, ela disse, colocando a pasta de couro na cabeceira da mesa. Vejo que notaram nossa cadeira reservada. Ela sorriu, a expressão perfeitamente calibrada para transmitir conhecimento interno. Temos um novo membro do conselho se juntando a nós hoje, alguém que compartilha minha visão para a transformação da Indústrias Almeida. A chegada atrasada é puramente logística. Eles estão voando do Sudeste e devem chegar em breve. A mentira era suave, confiante, completamente crível para qualquer um que não soubesse a verdade. Vários diretores acenaram, tranquilizados pela explicação. A tensão na sala diminuiu ligeiramente enquanto eles se acomodavam nos assentos, abrindo tablets e laptops, se preparando para qualquer apresentação que Mirella houvesse planejado. Mas Patrícia Costa e Danilo Ribeiro trocaram olhares sabedores através da mesa.
Um breve momento de contato visual que falava volumes, e eu fiquei do lado de fora das portas de vidro fosco, a caneta tinteiro apertada na mão, observando a performance de Mirella com algo que parecia vindicação já começando a florescer no meu peito. Paciência e timing, Eleonora havia me ensinado. O timing estava prestes a ser perfeito. Mirella lançou a apresentação exatamente às 9, com a precisão de alguém que havia ensaiado cada palavra, cada gesto, cada transição de slide. A Indústrias Almeida está numa encruzilhada. Ela começou, andando lentamente ao lado da tela de projeção. Podemos continuar agarrados a modelos operacionais ultrapassados que priorizam sentimentos sobre eficiência, ou podemos abraçar a transformação necessária para competir no mercado de hoje. O primeiro slide dela apareceu, reestruturação operacional, um caminho adiante. Eu observei através do vidro enquanto ela clicava pela visão dela. Cada slide mais condenatório que o anterior, eliminando redundância em gestão de riscos, terceirizando funções de conformidade para firmas terceirizadas, simplificando operações de cadeia de suprimentos, cortando o que ela chamava de posições legadas. Cada ponto representava departamentos que Eleonora havia construído, pessoas com quem eu havia trabalhado por décadas, princípios que haviam mantido a Indústrias Almeida estável através de múltiplas recessões e turbulências do setor. A era do sentimento acabou, Mirella declarou, a voz ganhando força enquanto ela se aquecia para o tópico. Estamos implementando reduções imediatas de força de trabalho, mirando posições de gerência média que duplicam funções e drenam recursos sem adicionar valor mensurável. Até o segundo trimestre, teremos reduzido custos operacionais em 30%. Suspiros percorreram a sala. Até diretores que haviam apoiado a nomeação de Mirella pareciam desconfortáveis agora. 30% não era reestruturação, era dizimação. Centenas de empregos eliminados, famílias destruídas, comunidades devastadas, décadas de conhecimento institucional apagadas. E o moral dos funcionários? Um diretor arriscou, a voz incerta. E nossa reputação como empregador de escolha? O sorriso de Mirella era fino, desdenhoso. O moral se ajusta a novas realidades. Reputação segue métricas de desempenho. Nossos acionistas se importam com uma coisa, retorno sobre investimentos, e é exatamente isso que eu estou entregando. Ela clicou para o próximo slide. Margens de lucro projetadas subindo acentuadamente ao longo de 18 meses. Curvas bonitas subindo em gráficos imaculados que reduziam vidas humanas a pontos de dados. Dentro de 18 meses, a Indústrias Almeida será mais enxuta, mais rápida e significativamente mais lucrativa. Essa é minha promessa para este conselho e para nossos investidores. Eu observava os diretores se mexerem desconfortáveis nos assentos, divididos entre incentivos financeiros e preocupações éticas que eles não conseguiam articular completamente. Este era o momento que Eleonora havia orquestrado. Mirella completamente revelada, não só ambiciosa, mas implacável, não só confiante, mas desdenhosa de tudo que a Indústrias Almeida representara sob a liderança de Eleonora. Cada palavra que ela falava estava cavando a cova dela mais fundo, e ela não fazia ideia. Às 9h17, exatamente como planejado, Thaís rompeu pela entrada lateral. O rosto dela estava deliberadamente pálido, olhos arregalados com o que parecia pânico genuíno. Ela segurava o tablet alto como um mensageiro carregando notícias urgentes que não podiam esperar nem mais um segundo. Com licença, ela disse, a voz cortando a apresentação de Mirella como uma faca. Sinto muito interromper, mas vocês todos precisam ver isso. É urgente. Confusão percorreu a sala. Os diretores olharam para cima das anotações, incertos se isso era parte da apresentação de Mirella ou uma emergência real. A expressão de Mirella escureceu com irritação. Esta é uma reunião fechada do conselho. Thaís. O que quer que seja pode esperar até. O registro na CVM acabou de se tornar público. Thaís interrompeu, a voz firme apesar do tremor das mãos. Mudança de propriedade efetiva desde a última quinta. Todo o telefone e tablet na sala acendeu simultaneamente. Notificações soando como um coro eletrônico anunciando algo monumental. Os diretores tatearam pelos dispositivos, os rostos alternando rapidamente de confusão para choque enquanto liam a mensagem que acabara de chegar nas caixas de entrada deles.
Aviso de transferência de propriedade. Lívia Brandão detém 44% das ações, com direito a voto da Indústrias Almeida, combinados com holdings existentes do Programa de Ações para Funcionários, 51% de propriedade total. Controle majoritário estabelecido. Reconhecimento do Conselho exigido pela Lei Federal de Valores Mobiliários. A sala caiu em silêncio atordoado. Os diretores olhavam para as telas, depois uns para os outros, depois para a cadeira vazia marcada como acionista majoritária, enquanto a compreensão lentamente amanhecia. O rosto de Mirella drenou de cor. A confiança cuidadosamente construída dela se despedaçando como vidro caído no mármore. A boca dela abriu, fechou, abriu de novo enquanto ela buscava palavras que não vinham. Isso é impossível. Ela finalmente conseguiu, a voz falhando na última palavra. Deve haver algum erro. Lívia Brandão foi demitida há 5 dias. Ela não tem posição. Demitida por que autoridade? Eu perguntei baixinho da porta. Toda a cabeça se virou. Eu estava no limiar. A caneta tinteiro visível na mão direita. O legado de Eleonora tornado tangível. Minha expressão era calma, composta, carregando 23 anos de autoridade conquistada que nenhuma carta de demissão podia apagar. Pela sua autoridade, Mirella, eu continuei, minha voz suave, mas carregando claramente pela sala silenciosa. A autoridade que você assumiu ter. Eu não me apressei, não irrompi dramaticamente. Eu caminhei com a graça medida de alguém que havia conquistado cada passo, alguém que pertencia aqui muito mais do que a mulher parada congelada na cabeceira da mesa. Meus passos ecoavam no silêncio, sons afiados e deliberados que pontuavam a quietude chocada. A caneta tinteiro capturava a luz fluorescente, a superfície de prata brilhando como uma pequena espada. Mirella ficou completamente congelada, a boca trabalhando sem som, enquanto ela tentava formular uma resposta para algo que claramente não havia preparado. A compostura perfeita dela havia rachado, revelando a ambição desesperada por baixo. Eu passei por diretores com quem havia trabalhado por anos. Alguns pareciam aliviados, outros chocados, todos incertos do que isso significava para seus futuros e seus votos, e suas posições, e o que viesse a seguir. Marcos Lima encontrou meus olhos e acenou ligeiramente. Reconhecimento, respeito, talvez até aprovação. Patrícia Costa sorriu, sutil, mas genuíno. Danilo Ribeiro parecia estar tentando não rir. Eu alcancei a cadeira vazia marcada como acionista majoritária, mas não me sentei imediatamente. Em vez disso, fiquei atrás dela, uma mão descansando no encosto de couro, deixando o simbolismo se assentar sobre a sala como neve, cobrindo uma paisagem. Quieto, completo, transformador. Para aqueles que não conhecem os detalhes completos, eu disse calmamente, me dirigindo a todo o conselho. Eleonora Almeida transferiu propriedade majoritária para mim 72 horas antes da morte dela. Tudo foi assinado, autenticado e arquivado na CVM, de acordo com os requisitos federais. A transferência foi completada na última quinta, às 23h47, 5 dias antes de eu ser publicamente demitida numa performance projetada para me humilhar e intimidar qualquer um que pudesse questionar a autoridade da senhorita Lorenz. Eu coloquei o pacote de demissão não aberto na mesa na minha frente. Eu nunca assinei isso porque não precisava. A sala estava silenciosa o suficiente para ouvir a respiração, para ouvir o zumbido do equipamento de projeção, para ouvir a inspiração afiada de Mirella, enquanto as implicações completas continuavam a se desenrolar. Vocês veem, enquanto Mirella planejava sua coroação, Eleonora planejava algo completamente diferente. Um teste. Ela queria ver quem revelaria sua verdadeira natureza quando achassem que eu não tinha poder. E nos últimos 5 dias, vocês todos mostraram exatamente quem vocês são. Alguns diretores olharam para as mãos, incapazes de encontrar meus olhos. Outros se sentaram mais retos, talvez reconhecendo uma oportunidade de se alinhar com o lado vencedor antes que fosse tarde demais. E Mirella parecia que poderia realmente ficar doente, o rosto pálido e as mãos apertando a borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos haviam ficado brancos. Eu tirei os documentos de transferência de ações de Eleonora da minha maleta e os deslizei pela mesa de mogno polido. Estes são os originais. Todo membro do conselho deveria ter recebido notificação formal quando a CVM processou o arquivamento.
Mas eu suspeito que alguém... Eu olhei deliberadamente para os 3 novos diretores que Mirella havia nomeado, pode ter interceptado essas comunicações. Finalmente, devagar, deliberadamente, eu me abaixei na cadeira. O couro rangeu debaixo de mim, um som como julgamento sendo passado. O silêncio na sala de diretoria se esticou apertado como um fio prestes a romper. Eu me sentei na cadeira marcada como acionista majoritária, a caneta tinteiro de Eleonora, descansando na mesa na minha frente. Os documentos de transferência de ações espalhados como evidência num julgamento onde o veredito já havia sido determinado. Mirella permanecia de pé na cabeceira da mesa, o rosto ciclando por emoções rápido demais para processar completamente. Choque, raiva, descrença, cálculo. As mãos dela apertavam a borda do mogno com tanta força que os nós dos dedos haviam ficado brancos. Os diretores olhavam para os tablets, lendo e relendo o arquivamento da Severin, como se as palavras pudessem mudar se olhassem tempo suficiente. O ar parecia grosso, pesado, com o peso de um momento que definiria o futuro da empresa. Então Marcos Lima se inclinou para a frente. Marcos servira no Conselho da Indústrias Almeida desde o começo, um dos investidores originais de Eleonora, agora nos 70, com cabelo prateado e olhos que haviam testemunhado todo o jogo corporativo imaginável. Ele ficara silencioso durante toda a apresentação de Mirella, a expressão ilegível, o café esfriando na frente dele. Agora ele colocou as 2 mãos planas na mesa, o gesto de alguma forma carregando mais autoridade do que qualquer quantidade de vozes altas poderia. Para o registro ele disse, a voz cortando a tensão com autoridade quieta e absoluta. Eu voto confiança total em Lívia Brandão, como proprietária majoritária e CEO em exercício da Indústrias Almeida. As palavras caíram como pedras jogadas em água parada, ondulações se espalhando para fora pela sala. Patrícia Costa não hesitou. Apoio. Danilo Ribeiro III. Então algo notável aconteceu. Algo que eu não havia antecipado completamente apesar de todo o planejamento. Um por um, outros diretores encontraram suas vozes. Pessoas que haviam ficado silenciosas durante minha humilhação 5 dias antes. Pessoas que haviam escutado os planos de reestruturação de Mirella sem protesto. Pessoas que haviam estado com medo demais ou complacentes demais ou calculistas demais para questionar a autoridade dela quando parecia absoluta. Quarto, disse Margarida Hamilton, chefe do comitê de auditoria, a voz firme. Quinto, acrescentou Roberto Pierce, que trabalhara ao lado de Eleonora por 30 anos e cujas mãos tremiam levemente enquanto erguia uma em apoio. Sexto, de Sarah Kimball, uma diretora mais nova que eu mal conhecia, mas cuja expressão mostrava algo como alívio. Os votos vieram mais rápidos agora, uma cascata de mãos e vozes. Sétimo, oitavo, nono. Até diretores que eu meio que esperava tomar o lado de Mirella estavam erguendo as mãos, os rostos revelando uma mistura de emoções. Alívio de que alguém finalmente se levantava contra a visão implacável que ela empurrara, medo sobre o que viria a seguir. Esperança de que talvez a empresa em que eles acreditavam não estivesse perdida afinal. Dentro de 3 minutos, 11 dos 13 membros do conselho haviam votado confiança em mim. Apenas 2 permaneceram silenciosos. Os diretores que Mirella havia pessoalmente nomeado apenas semanas antes. Executivos jovens cujas lealdades eram novas demais e comprometidas demais para mudar agora que o chão se movera debaixo deles. Mirella ficou congelada, observando o apoio dela evaporar como névoa matinal queimada pelo sol. Isso não era só um voto de confiança em mim. Era uma repudiação dos métodos dela, da visão dela, do desprezo dela por tudo que a Indústrias Almeida representara sob a liderança de Eleonora. O rosto dela havia passado de pálido para corado, raiva e humilhação, lutando por dominância na expressão. Eu deixei o momento se assentar antes de falar de novo, deixei os votos pairarem no ar como um julgamento que não podia ser apelado. Então eu alcancei a caneta tinteiro de Eleonora, erguendo-a com cuidado e colocando-a no centro da mesa, onde todo mundo podia ver claramente. A superfície de prata capturava a luz da manhã, entrando pelas janelas, brilhando como algo precioso e permanente. Esta caneta, eu disse baixinho, assinou os papéis de incorporação da Indústrias Almeida 40 anos atrás. Eleonora me deu quando eu assinei a transferência de propriedade. Ela me disse que não era só uma caneta, era uma promessa,
Um pacto. Eu deixei o silêncio se segurar por um momento. Deixei todo mundo absorver o que a caneta representava. Continuidade, legado, o peso acumulado de 4 décadas da visão e sacrifício de Eleonora. Mirella, eu continuei, virando para encará-la diretamente. Você ficou numa sala de reuniões 5 dias atrás e me chamou de peso morto. Você deliberadamente usou o nome errado para me humilhar na frente de testemunhas. Você me demitiu publicamente para enviar uma mensagem. Que sentimento não tem lugar nos negócios modernos? Que lealdade é uma responsabilidade? Que qualquer um que lembra o que esta empresa costumava representar é descartável. Minha voz permaneceu calma, controlada, mas eu podia sentir a raiva por baixo. Não explosiva ou vingativa, mas fria e focada e absolutamente certa. Mas eis o que você entendeu errado. Legado não é sentimentalismo. Não é nostalgia pelos velhos dias ou resistência à mudança necessária. Legado é a sabedoria acumulada de décadas de decisões. São os relacionamentos que mantêm uma empresa estável durante crises. É o conhecimento institucional que não pode ser substituído por consultores com apresentações de PowerPoint e cronogramas agressivos. Eu peguei os planos de reestruturação que ela estivera apresentando quando Thaís interrompeu. Os slides que detalhavam a visão dela para a transformação da Indústrias Almeida. Você queria cortar 30% da nossa força de trabalho. Centenas de empregos eliminados para impulsionar margens de lucro para acionistas que não sabem os nomes dessas pessoas, não sabem das famílias delas, não se importam se elas podem pagar as hipotecas ou mandar os filhos para a faculdade. Eu coloquei os planos para baixo com cuidado deliberado. Isso não é liderança, Mirella. Isso é extração. É tratar seres humanos como itens de linha num balanço. E não está acontecendo aqui. Não nesta empresa. Não enquanto eu for responsável pelo legado de Eleonora. Vários diretores acenaram, as expressões mostrando concordância, talvez até gratidão por alguém finalmente articular o que eles haviam estado desconfortáveis demais para dizer. O maxilar de Mirella apertou, mas ela não falou. Não conseguia falar, talvez porque não havia nada sobrando para dizer que mudasse o que já havia acontecido. Eu tirei um documento que Thaís havia preparado na noite anterior. Simples, direto, juridicamente à prova. Eu assinei meu nome com a caneta tinteiro de Eleonora. O arranhar de metal no papel alto no silêncio continuado. Efetivo imediatamente, eu disse, colocando a caneta para baixo. Estou assumindo o papel de CEO da Indústrias Almeida. Eu olhei diretamente para Mirella, que estava rígida na extremidade da mesa, o rosto ciclando por choque e raiva, e algo que poderia ser o primeiro reconhecimento de que isso estava realmente acontecendo, que a coroação dela havia sido substituída pela destituição dela. Você tem 2 escolhas. Eu continuei. A voz firme. Você pode renunciar efetivo imediatamente com um pacote de indenização que reconhece suas contribuições para operações porque, apesar de tudo que aconteceu, você é talentosa no seu trabalho. Você tem habilidades que esta empresa poderia usar se fossem aplicadas com sabedoria, em vez de desprezo. Eu pausei, deixando a primeira opção se assentar. Ou você pode ficar como vice-presidente de operações, reportando diretamente a mim, e pode aprender o que liderança realmente significa quando não é construída em medo e intimidação. Você pode aprender que respeito e eficiência não são mutuamente exclusivos, que lealdade e inovação podem coexistir, que preservar o que funciona não significa recusar melhorar o que não funciona. A escolha foi deliberada. Eu não estava só demitindo ela do jeito que ela me demitira, publicamente, cruel, projetada para humilhar e intimidar. Eu estava oferecendo a ela algo que ela nunca me oferecera, dignidade e um caminho genuíno adiante. Quer ela aceitasse, revelaria se ela era capaz de crescimento ou só capaz de ambição. As mãos de Mirella tremiam enquanto ela apertava a mesa. A voz dela, quando finalmente veio, era fina e frágil. Você não pode fazer isso. Mas não havia convicção nas palavras. Ela sabia tão bem quanto todo mundo na sala que eu já havia feito. O conselho havia votado. O registro na CVM era público. A caneta tinteiro de Eleonora estava na mesa como um martelo que já havia batido, rendendo julgamento que não podia ser apelado. Eu acabei de fazer, eu disse uniformemente, não sem bondade. E Mirella, aquelas tulipas que eu trouxe na manhã de segunda, elas ainda estão na minha mesa, murchando agora com bordas marrons, mas ainda lá. Porque ao contrário de você,
Eu entendo que pequenos gestos de respeito e continuidade importam mais do que grandes declarações de transformação. Aplausos irromperam, tentativos no começo, só Patrícia Costa e Danilo Ribeiro, depois crescendo enquanto outros diretores se juntavam, não trovejante, não uma ovação de pé, mas firme, genuíno, o som de pessoas reconhecendo que justiça, por mais atrasada, finalmente chegara. Alguns diretores se levantaram, outros acenaram com alívio visível. Até os 2 diretores que Mirella havia nomeado pareciam incertos agora, seus futuros repentinamente amarrados a uma CEO que valorizava lealdade e princípio acima de eficiência oportunista. Mirella juntou as coisas em silêncio. A pasta de couro dela, a caneta cara dela, o tablet contendo todos os planos e projeções de reestruturação que nunca seriam implementados. O rosto dela estava pálido, os movimentos mecânicos, o choque da reversão ainda processando pelo sistema dela. Enquanto ela alcançava a porta, ela pausou e se virou. A expressão era complexa, amargura misturada com algo que poderia ser respeito relutante, derrota misturada com reconhecimento de que ela havia sido completamente superada. Você planejou isso, ela disse baixinho. Desde o momento em que Eleonora morreu, você planejou tudo isso. Não. Eu corrigi gentilmente. Eleonora planejou. Eu só tive fé suficiente na sabedoria dela para levar adiante, para esperar quando esperar era doloroso, para deixar você se revelar completamente antes de mostrar a verdade. A risada de Mirella era oca, vazia de humor genuíno. Ela sempre estava 10 passos à frente de todo mundo. Ela estava, eu concordei sempre. E então Mirella se foi, a porta se fechando atrás dela com um clique suave que de alguma forma parecia mais final do que qualquer batida poderia ser. O fim de um capítulo, o começo de algo completamente diferente. A sala exalou coletivamente, a tensão drenando como água finalmente liberada de uma represa. Patrícia Costa se aproximou, os olhos brilhando com emoção que parecia orgulho misturado com alívio. Lívia, isso foi. Eleonora ficaria tão orgulhosa de você. Eu espero que sim, eu disse, embora a incerteza persistisse por baixo das palavras. Eu havia feito isso por justiça ou por vingança? Eu havia protegido o legado de Eleonora ou só defendido meu orgulho ferido? A linha parecia mais borrada do que eu queria admitir. Marcos Lima apertou meu ombro, o aperto firme e aprovador. Qual é seu primeiro ato como CEO? Eu pensei nos planos de reestruturação, nos funcionários que haviam temido demissões, nos departamentos que Mirella havia mirado para a eliminação, na cultura de medo que ela estivera construindo. Estamos cancelando as reduções de força de trabalho, eu disse firmemente. Todas elas. Toda a posição que Mirella marcou para a eliminação recebe revisão com olhos novos, e estamos examinando cada mudança que ela empurrou nos últimos 3 meses. Se não se alinha com os princípios de Eleonora, se prioriza lucros de curto prazo sobre estabilidade de longo prazo, estamos revertendo. O conselho acenou, alívio visível em múltiplos rostos. Isso era o que eles queriam, mas haviam tido medo demais de lutar. Um retorno à empresa que eles lembravam, a empresa que Eleonora havia construído em princípios que pareciam antiquados agora, mas haviam provado seu valor através de décadas de estabilidade. Os diretores começaram a sair, alguns parando para apertar minha mão, outros simplesmente acenando enquanto passavam. Dentro de minutos, a sala de diretoria estava vazia exceto por mim e a cadeira marcada como acionista majoritária e a caneta tinteiro de Eleonora ainda descansando na mesa. Eu me sentei sozinha no silêncio repentino, sentindo o peso completo do que eu acabara de assumir se assentar nos meus ombros. Eu não era mais só a guardiã do legado de Eleonora. Eu era responsável por ele, por cada decisão, cada compromisso, cada sacrifício que seria exigido para manter a Indústrias Almeida fiel ao que deveria ser. E eu não tinha ideia se estava realmente pronta para aquele fardo. Eu me sentei sozinha na sala de diretoria vazia por um longo tempo depois que todo mundo saiu. A cadeira marcada como acionista majoritária parecia mais pesada do que deveria, só couro e madeira. E o peso acumulado de 40 anos da visão de Eleonora agora descansando quadrado nos meus ombros. A caneta tinteiro de Eleonora jazia na mesa onde eu a colocara, a superfície de prata capturando a luz da manhã tardia.
Eu a peguei, sentindo seu peso familiar, e a deslizei para o bolso do blazer onde pertencia. Então eu me levantei e caminhei de volta para meu escritório. Meu escritório de novo, embora a Vitória parecesse estranhamente oca de um jeito que eu não havia antecipado. Até o meio-dia, todo o 10 grau andar sabia o que havia acontecido. A palavra se espalhou pela Indústrias Almeida com a velocidade que só drama corporativo genuíno consegue. Lívia Brandão, publicamente demitida apenas 5 dias antes, havia retornado como proprietária majoritária e CEO. Mirella Lawrence, a reformadora implacável que prometera transformação, havia sido oferecida uma escolha e escolhera renunciar em vez de reportar a mulher que ela humilhara. Funcionários se reuniam em grupos por todo o prédio, vozes subindo com alívio e algo se aproximando de celebração. A tensão que havia agarrado a empresa desde minha demissão começou a se dissolver como névoa matinal. Alguém trouxe champanhe para o 10 grau andar contra a política da empresa, mas ninguém parecia se importar. Copos plásticos apareceram. Brindes foram feitos. Pessoas que haviam caminhado sobre ovos por dias, de repente encontravam razões para sorrir. Thaís apareceu na porta, os olhos brilhando com emoção. Chefe, o escritório está enlouquecendo. Todo mundo quer agradecer. Eles estão perguntando se você vai sair. Eu a segui até o andar principal onde dezenas de funcionários haviam se reunido perto da sala de descanso. Quando eu apareci, aplausos genuínos irromperam. Não o aplauso educado de golfe de reuniões corporativas, mas real, avassalador, gratidão. Sandra da Conformidade chorava abertamente enquanto me abraçava. Obrigada, ela ficava dizendo. Obrigada por voltar. Obrigada por lutar. Tiago da Logística apertou minha mão como se tivéssemos acabado de vencer um campeonato. Você nos salvou, Lívia. Você salvou todos nós. Até Kevin das Finanças, que eu nunca havia gostado particularmente e que nunca havia gostado particularmente de mim, parecia genuinamente feliz. Nós achávamos que estava acabado, ele disse simplesmente. Achávamos que tudo que Eleonora construiu havia sumido. Eu aceitei as congratulações, os abraços, as palavras gratas. Eu sorri e acenei e disse as coisas que uma CEO deve dizer em momentos como estes. Mas de pé no meio daquela celebração, eu me sentia estranhamente desconectada. Oca. Sim, eu havia vencido. Sim, justiça havia sido servida. Sim, o legado de Eleonora fora preservado. Mas o custo estava começando a se assentar nos meus ossos como algo permanente que eu carregaria para sempre. Eu voltei para meu escritório depois da celebração improvisada morrer, fechando a porta atrás de mim pela primeira vez em dias. A suíte de canto com janelas do chão ao teto com vista para o rio e a velha fábrica de tijolos onde Eleonora havia começado tudo 40 anos antes. Meu espaço de novo reclamado, mas de alguma forma diferente do que havia sido antes. As tulipas que eu trouxe na manhã de segunda ainda estavam no vaso na minha mesa. Elas estavam morrendo agora, pétalas marrons nas bordas, caules murchos, a água no vaso turva e estagnada. Eu deveria ter jogado fora dias atrás. Deveria ter substituído por flores frescas, algo simbólico de novos começos e impulso adiante. Mas eu as deixei lá, um lembrete de onde isso havia começado, com um simples gesto de respeito encontrado com crueldade deliberada, com esperança oferecida e brutalmente rejeitada, com 23 anos de lealdade descartados como peso morto por alguém que nem se incomodara em lembrar meu nome. Eu me sentei na mesa e abri a gaveta de baixo onde havia colocado a fotografia da minha mãe durante o processo de empacotamento, que parecia uma vida atrás, mas havia sido apenas 5 dias. Ela estava sorrindo na foto, de pé na frente da casinha decorada com luzes de Natal que eu ajudara a pendurar no ano anterior. A última vez que eu conseguira voltar para casa para as festas antes de ela ficar doente, a culpa subiu fresca e afiada, cortando através da Vitória oca como uma faca, encontrando uma ferida velha. Eu havia vencido a empresa, reclamado o legado de Eleonora, assegurado minha posição e desmantelado a visão implacável de Mirella. Mas eu havia perdido minha mãe. Perdido aqueles 3 meses finais quando eu poderia ter estado lá, poderia ter segurado a mão dela, poderia ter dito todas as coisas que estivera ocupada demais para dizer. E nenhuma quantidade de justiça corporativa ou vindicação poderia trazer, lá de volta, ou apagar a escolha que eu fizera. Trabalho acima de família, dever acima de amor,
legado de Eleonora, acima dos dias finais da minha própria mãe na terra. Valeu a pena, mãe. Eu sussurrei para a fotografia, a voz falhando levemente nas palavras. Ela não respondeu. Nunca responderia. E eu teria que viver com aquela incerteza pelo resto da vida. O não saber se ela estivera orgulhosa ou magoada ou compreensiva, ou todas essas coisas ao mesmo tempo. Naquela noite, depois que todo mundo havia ido para casa e o prédio se assentara no silêncio noturno, eu lembrei de algo. A pasta de couro que Eleonora me dera no hospital, eu estivera tão focada nos certificados de ações e documentos legais que havia perdido algo dentro. Um envelope lacrado com meu nome escrito na caligrafia distinta de Eleonora, enfiado num bolso que eu havia ignorado na pressa para entender a transferência de propriedade. Eu recuperei a pasta da minha maleta e encontrei o envelope, os selos ainda intactos. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu o abria e desdobrava a única página dentro. Lívia, se você está lendo isso, significa que você reclamou o que era legitimamente seu. Significa que você se levantou contra Mirella e o conselho e todo mundo que achava que podia te apagar. Estou orgulhosa de você, mas preciso que você entenda algo. Isso não é realmente vitória, é responsabilidade. Lágrimas pinicaram meus olhos enquanto eu continuava lendo. Eu sei o que eu pedi que você sacrificasse. Eu sei o que você abriu mão por esta empresa, seus relacionamentos, sua saúde, o último Natal da sua mãe. Eu carrego a culpa disso também, Lívia. Eu encorajei sua lealdade porque precisava de alguém em quem pudesse confiar, alguém que entendesse o que a Indústrias Almeida realmente significava. Mas ao fazer isso, eu posso ter pedido demais. O próximo parágrafo me fez colocar a carta para baixo, as mãos tremendo. Você tem uma escolha agora, uma escolha que eu nunca dei antes. Você pode liderar esta empresa, levar adiante o legado que construímos juntas e sacrificar ainda mais de si em serviço de algo maior, ou pode vender suas ações, ir embora com riqueza e liberdade e finalmente construir uma vida que pertença a você, não a Indústrias Almeida. Eu não esperava isso. Não esperava que Eleonora me desse permissão, encorajamento, até para soltar. O que quer que você escolha, ficarei orgulhosa. Porque ao contrário de Mirella, ao contrário de tantos líderes que confundem controle com autoridade, você entende o que realmente importa. Pessoas, relacionamentos, os pequenos gestos que constroem confiança e comunidade. As tulipas que você trouxe para Mirella eram tudo que eu ensinei sobre liderança. E o fato de que ela as descartou, isso te diz tudo o que você precisa saber sobre a diferença entre você e ela. A carta terminava simplesmente: escolha com sabedoria, Lívia. E o que quer que escolha, perdoe a si mesma pelo que não pôde salvar. Sua mãe entenderia. Ela ficaria orgulhosa, assim como eu. Eleonora. Eu coloquei a carta na mesa, ao lado das tulipas murchas, e me sentei na escuridão do meu escritório. A pergunta final de Eleonora ecoando na minha mente. O que eu realmente queria? Eu passei o fim de semana sozinha no meu apartamento, pensando na carta de Eleonora, na fotografia da minha mãe, na escolha que me fora dada e no que realmente significava. Eu poderia ir embora, vender as ações por uma fortuna que me prepararia para a vida, construir algo que pertencesse só a mim, relacionamentos, hobbies, uma vida fora dessas paredes de escritório. Ou eu poderia ficar, carregar o legado de Eleonora adiante, tentar liderar diferente de como eu vivera, tentar construir uma empresa que valorizasse pessoas sem consumi-las do jeito que havia me consumido. Na manhã de segunda, eu havia tomado minha decisão. Eu convoquei uma reunião de toda a equipe no auditório principal. Todo mundo de executivos a trabalhadores da linha de montagem, todo mundo que fazia a Indústrias Almeida funcionar. Eles encheram os assentos, rostos curiosos e esperançosos, se perguntando o que a nova CEO diria. Eu fiquei no pódio com a caneta tinteiro de Eleonora no bolso e comecei simplesmente. 5 dias atrás, eu fui demitida desta empresa, não por mau desempenho, não por violações éticas, mas porque eu representava algo que a nova liderança queria apagar. Lealdade, conhecimento institucional e a crença de que funcionários são pessoas, não itens de linha num balanço. Murmúrios percorreram a multidão. Estou de volta agora como sua CEO e quero fazer algumas promessas, não sobre lucros ou participação de mercado ou transformação.
Eu quero prometer algo que Eleonora me ensinou, que esta empresa existe para servir as pessoas que trabalham aqui, as comunidades em que operamos e os princípios em que construímos. Eu delineei minha visão, sem demissões em massa, investimento em treinamento e desenvolvimento, programas de participação nos lucros que recompensavam lealdade de longo prazo, crescimento sustentável acima de extração de curto prazo. Não seremos a empresa mais lucrativa do nosso setor. Não faremos manchetes por eficiência implacável, mas seremos uma empresa onde as pessoas importam, onde carreiras são construídas, não exploradas, onde pequenos gestos como trazer tulipas para dar boas-vindas a um novo colega ainda significam algo. Os aplausos que se seguiram eram diferentes dos votos na sala de diretoria de sexta ou da celebração improvisada no 10º andar. Este era mais quieto, mais profundo. O som de pessoas reconhecendo que algo fundamental havia mudado, que talvez elas pudessem acreditar neste lugar de novo. Depois da reunião, Thaís me encontrou no corredor. Chefe, posso perguntar algo? Claro. Ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. A carta de Eleonora. Você poderia ter ido embora, vendido a empresa, se aposentado rica. Por que escolher este fardo? Eu pensei na foto da minha mãe, na caneta de Eleonora, nos 23 anos que eu já dera. Porque alguém tem que fazer. Eu disse simplesmente, e talvez, só talvez, eu possa fazer melhor do que fiz antes. Talvez eu possa liderar sem sacrificar tudo. Talvez eu possa construir um legado que honre tanto Eleonora quanto minha mãe. Thaís acenou devagar. Eu acho que você vai. Enquanto eu caminhava de volta para meu escritório naquela noite, passando pelas paredes de vidro e a vista do rio e as tulipas murchas que eu ainda não havia jogado fora, eu senti algo que não sentia havia anos. Esperança. Não a esperança ingênua da juventude, mas a esperança endurecida e dura de alguém que havia perdido tudo e escolhido reconstruir de qualquer forma. A caneta tinteiro pressionava minhas costelas através do bolso do blazer. Um lembrete de que legado não era só o que você herdava, era o que você escolhia criar das ruínas do que viera antes. E meu legado, eu decidi, seria diferente. Honraria o sacrifício sem exigir mais dele, valorizaria a lealdade sem explorá-la, lembraria que liderança não era sobre poder ou lucro, mas sobre as pessoas que confiavam em você para fazer o certo por elas. Às vezes a justiça não ruge, ela chega quieta com tulipas tremendo, uma caneta tinteiro e a coragem de escolher responsabilidade acima de amargura. E às vezes, só às vezes, isso é suficiente. Às vezes, isso é tudo. Se esta história de justiça corporativa te deixou prendendo a respiração, clique nesse botão de curtir agora. Minha parte favorita foi quando Lívia entrou naquela sala de diretoria com a caneta tinteiro de Eleonora, sabendo exatamente o que viria a seguir. Qual foi seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para nunca perder um upload.